A importância de Paulo para Jesus, o homem que Jesus escolheu. Depois de subir ao céu, você sabia que Jesus escolheu um homem especial. Depois de voltar para o céu, esse homem não andou com Jesus nas ruas da Galileia. Ele não viu os milagres com seus próprios olhos. Ele nem mesmo acreditava em Jesus no começo. Mas esse homem se tornou um dos maiores heróis da fé cristã. Seu nome: Paulo. Hoje vamos descobrir por que Paulo foi tão importante para Jesus e para todos nós. O começo. Um inimigo de Jesus. Paulo não começou como amigo de Jesus. Na verdade, ele era o contrário disso. Antes de se chamar Paulo, ele se chamava Saulo. Era um homem muito religioso e estudioso. Ele conhecia todas as leis de Deus de cor. Mas tinha um grande problema. Achava que os seguidores de Jesus estavam errados e perigosos. Saulo perseguia os cristãos. Ele entrava nas casas deles, prendia homens e mulheres e os colocava na cadeia. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi morto com pedras. Saulo até guardava as roupas das pessoas que jogavam as pedras. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, pensava que estava defendendo a Deus, mas na verdade estava lutando contra o próprio plano de Deus. O encontro que mudou tudo. Um dia Saulo estava viajando para a cidade de Damasco. Ele ia prender mais cristãos. Estava determinado, cheio de raiva e certeza de que estava certo. De repente, uma luz forte do céu brilhou ao seu redor. Era tão brilhante que Saulo caiu no chão. Ele não conseguia ver mais nada. E então, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Assustado, Saulo perguntou. Quem é você, Senhor? A resposta mudou sua vida para sempre. Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Imagine o choque. Jesus, que havia subido aos céus, estava falando diretamente com ele. E mais, Jesus disse que quando Saulo perseguia os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus. Saulo ficou cego por 3 dias. Não comeu, não bebeu. Apenas pensou e orou. Deus enviou um homem chamado Ananias para curá-lo e batizá-lo. E ali, o perseguidor se tornou um seguidor, o inimigo virou amigo. Por que Jesus escolheu Paulo? Você pode estar se perguntando, por que Jesus escolheu justamente esse homem? Por que não um dos discípulos que já andavam com ele? A resposta mostra como Deus trabalha de maneiras surpreendentes. 1. Paulo conhecia profundamente as Escrituras. Paulo estudou com os melhores professores de sua época. Ele conhecia o Antigo Testamento como poucos. Isso o ajudou a explicar como Jesus cumpriu todas as profecias antigas. Ele podia mostrar aos judeus, com suas próprias Escrituras, que Jesus era o Messias prometido. 2. Paulo tinha cidadania romana. Naquela época, ser cidadão romano era um privilégio especial. Isso dava a Paulo proteção e acesso a lugares que outros não tinham. Ele podia viajar com mais segurança e falar com autoridades importantes. Deus usou isso para espalhar o evangelho por todo o Império Romano. 3. Paulo era corajoso e determinado. A mesma força que Paulo usava para perseguir cristãos, ele agora usaria para pregar sobre Jesus. Ele não tinha medo de nada. Enfrentou prisões, naufrágios, açoites e rejeição, mas nunca desistiu. 4. Paulo entendia tanto judeus quanto gentios. Paulo nasceu judeu, mas cresceu numa cidade grega. Ele falava várias línguas e conhecia diferentes culturas. Isso o tornava perfeito para levar a mensagem de Jesus, tanto para judeus quanto para não-judeus, os gentios. O trabalho de Paulo, levando Jesus ao mundo. Depois de seu encontro com Jesus, Paulo dedicou sua vida inteira a uma missão: contar para o mundo todo sobre o amor e a salvação de Jesus. Ele viajou por todo lugar.
Paulo fez pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Ele andou a pé por montanhas, atravessou mares em navios pequenos, enfrentou tempestades e perigos. Visitou dezenas de cidades, pregando em praças, sinagogas e casas. Por onde passava, pessoas eram transformadas. Ele fundou igrejas em lugares como Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Essas comunidades se tornaram centros de fé que espalharam o evangelho ainda mais longe. Ele escreveu cartas preciosas. Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essas cartas ensinavam sobre Jesus, respondiam dúvidas e encorajavam os cristãos a permanecerem firmes na fé. Hoje, essas cartas são parte da Bíblia. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, todas escritas por Paulo. São 13 livros do Novo Testamento. Quando você lê sobre o amor em 1 Coríntios 13, é Paulo quem escreveu. Quando lê sobre a armadura de Deus em Efésios 6, foi Paulo. Quando descobre que tudo posso naquele que me fortalece, está lendo Paulo em Filipenses 4:13. Ele defendeu que Jesus é para todos. Esse foi talvez o trabalho mais importante de Paulo. Muitos cristãos judeus achavam que para seguir Jesus, uma pessoa primeiro precisava se tornar judia. Paulo disse: não, Jesus morreu por todos. A salvação é um presente gratuito de Deus pela fé, não pelas obras da lei. Essa mensagem abriu as portas do cristianismo para o mundo inteiro. Por causa de Paulo, você não precisa seguir leis judaicas antigas para ser cristão. A graça de Jesus é para todos, de todas as nações. O sofrimento de Paulo. Amor até o fim. A vida de Paulo não foi fácil. Ele mesmo escreveu sobre seus sofrimentos. Foi açoitado 5 vezes, foi apedrejado e deixado como morto. Naufragou 3 vezes, passou uma noite e um dia no mar aberto, enfrentou fome, sede, frio e solidão. Foi preso várias vezes. Mas em meio a tudo isso, Paulo dizia: nada disso importa. O que importa é terminar a corrida e completar a missão que Jesus me deu. Paulo foi preso em Roma e, segundo a tradição, foi executado por sua fé. Mas antes de morrer, ele escreveu palavras poderosas. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O legado de Paulo. Por que ele ainda importa? Paulo morreu há quase 2000 anos, mas seu trabalho continua vivo até hoje. Por causa de Paulo, o Evangelho se espalhou rapidamente pelo mundo antigo. Ele ajudou a transformar o cristianismo de um pequeno grupo judeu em um movimento mundial. Por causa de Paulo, temos explicações claras sobre quem é Jesus, o que ele fez e o que isso significa para nossas vidas. Suas cartas nos ensinam sobre fé, esperança, amor, perdão e vida em comunidade. Por causa de Paulo, sabemos que não importa nosso passado, Deus pode nos transformar. Se Deus usou um perseguidor de cristãos para se tornar o maior missionário da história, Ele pode usar qualquer um de nós. Paulo mostrou que Jesus não veio apenas para um grupo especial. Ele veio para todos, judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, ricos e pobres. Não importa quem você é ou o que fez, o amor de Jesus é para você. Conclusão. A importância de Paulo para Jesus. Jesus escolheu Paulo para uma missão especial. Ele precisava de alguém que pudesse levar sua mensagem além das fronteiras de Israel. Alguém que pudesse explicar o Evangelho tanto para judeus quanto para gentios. Alguém que não desistiria, não importa quão difícil fosse. Paulo cumpriu essa missão com excelência. Ele foi o homem certo, no momento certo, escolhido pelo próprio Jesus depois de subir aos céus. A história de Paulo nos lembra que Deus tem um plano para cada vida, que Ele pode transformar até mesmo seus inimigos em seus maiores servos, que nenhum passado é tão ruim que Deus não possa redimir.
Paulo foi importante para Jesus porque levou o seu amor ao mundo. E hoje, essa mesma missão continua, com você e comigo. Qual será a sua resposta? A história de Paulo nos faz uma pergunta importante. E você? Como vai responder ao chamado de Jesus? Você não precisa ser perfeito. Paulo não era. Você não precisa ter todas as respostas. Paulo teve que aprender. Você só precisa estar disposto a dizer sim para Jesus. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a incrível história de Paulo. Inscreva-se no canal Viver na Palavra hoje e ative o sininho para receber diariamente histórias bíblicas que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Comente abaixo. Qual parte da história de Paulo mais te impactou? Você já teve um encontro transformador com Jesus como Paulo teve? Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Alguém que você conhece precisa ouvir esta mensagem de transformação e esperança hoje. Lembre-se, se Deus pôde usar Paulo, um perseguidor de cristãos, Ele pode usar você. Não importa seu passado, o que importa é seu sim hoje. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos vivendo na palavra todos os dias. Deus abençoe você.